Brasil campeão. E com méritos, né? Com mérito, invicto, né, Kaká? 11 vitórias em 11 jogos, com direito a um 3-0 para cima dos Estados Unidos, um jogão do Brasil para cima dos Estados Unidos. E a segunda melhor campanha do Brasil, né, Kaká, na história da Copa do Mundo. O primeiro título do Brasil, o Brasil ganhou 11 jogos, 33 sets vencidos, 4 sets perdidos, e dessa vez eles venceram 33 sets e perderam 5. Uma campanha quase perfeita. Comparando com 2003, a gente pode considerar que 2003 todas as equipes foram com sua força máxima, porque valia 3 vagas para os Jogos Olímpicos de Atenas. É diferente de hoje, que a Copa do Mundo sofreu uma desvalorização tremenda e que a Federação Internacional precisa rever isso urgentemente, mas não tira os méritos do Brasil, né? Principalmente pela qualidade de jogo que a gente viu a seleção demonstrando, Vanessa. Em 2003 a gente teve aquela seleção dos sonhos, né, Kaká? Era a seleção do Bernardinho, seleção de Ricardinho, Giba, André Nascimento. Aí o Brasil depois ganhou em 2007, mas naquela ocasião acabou perdendo um jogo e dessa vez foi campeão invicto. Teve essa questão que nem todas as seleções foram completas, né? A gente viu a Rússia muito desfalcada, a Itália, mas não dá para tirar o mérito dessa seleção, né, Kaká? Fez uma grande competição de deixar a gente com muita expectativa para Tóquio. Exatamente. Chega no final dessa temporada mostrando o melhor rendimento do ano todo. Eu acho que isso é importante, a gente ver a evolução e saber que o trabalho está sendo feito e bem feito, né? Tivemos 3 jogos, eu acho que foram os jogos mais importantes dessa competição. O jogo contra os Estados Unidos foi um trator que veio passando e eliminando qualquer chance dos norte-americanos, que só não estavam apenas sem 2 jogadores, né? O Brasil estava sem o Wallace, se a gente for pesar elencos que foram ao Japão. E para mim foi a partida mais perfeita da Copa do Mundo. O jogo contra os Estados Unidos, o terceiro set foi impressionante. Eu acho, Kaká, que não só da Copa do Mundo, acho que da temporada da seleção. Foi um jogo que o Brasil não deixou os Estados Unidos jogarem. Não deixou e soube neutralizar um dos pontos fortes dos norte-americanos, que era o estudo tático do Brasil. O Brasil quase não foi bloqueado, né? E a gente sempre vê Brasil e Estados Unidos, um jogo de muitos bloqueios, porque os dois times se conhecem. Então essa nova formação ofensiva do Brasil realmente surpreendeu os norte-americanos, eles não tinham por onde sair. E o terceiro set foi o retrato desse crescimento durante a partida. Se não me engano, foi 25-17 o terceiro. E assim, o outro jogo, né, Vanessa, foi contra a Polônia. Contra a Polônia eu não gostei tecnicamente do jogo. Achei que oscilou demais, o Brasil teve momentos ali que eu falei assim, ixi, vai desandar. Mas a Polônia também teve, né, o Leão errou alguns ataques, alguns saques seguidamente e ali ele serviu ali de desequilíbrio para o time da Polônia. O quinto set o Brasil também errou muito menos que a Polônia e apesar de não ter sido um jogo bonito, mas foi o jogo decisivo, porque quem ganhasse ali podia conquistar o título. E a terceira partida eu acho que foi o jogo contra o Japão, né? O Japão jogou muito bem contra o Brasil, solto, defendendo, mas aí também prevaleceu a força brasileira, né? O terceiro set foi um passeio. Kaká, antes da gente destrinchar melhor esses 3 jogos e a campanha do Brasil na Copa do Mundo, eu queria aqui ler o comentário do Wendel Souza a respeito dos técnicos. Ele citou aqui o Antônio Perdomo, de Cuba, ganhou tudo por Cuba. Sim, muito também, bem lembrado. Muito bem lembrado. Também, nesse dia do professor, ele citou o Antônio Perdomo. Vamos então falar um pouquinho da campanha do Brasil nessa Copa do Mundo. O Brasil que chegou um pouco desacreditado, né, pelo que apresentou na Liga das Nações, pelo sufoco que passou contra a Bulgária no pré-olímpico. Acho que não estava ali no bloco dos favoritos. Exatamente, eu acho que essa foi a surpresa maior, né? Porque o Brasil chegou para a Copa do Mundo com um pouco de desconfiança e foi ganhando força aos poucos e mostrou uma evolução de jogo tecnicamente, taticamente, que me surpreendeu. O Léo Costa está comentando que a transmissão não está rodando no celular dele. Gente, por favor, nos avisem se está tudo bem por aí.
Cacá, você acha então que o ponto-chave desse título do Brasil foi essa evolução que a seleção apresentou em relação à Liga das Nações e ao pré-olímpico? Sim, sim. Nós tivemos uma Liga das Nações onde a gente não tinha aquela plena confiança de que o time iria ganhar, né? Entrava em quadro e você falava assim, poxa, o que vai acontecer? O pré-olímpico foi um sufoco, né? O jogo contra a Bulgária quase a gente foi desclassificado ali, teria que disputar o pré-olímpico em janeiro, seria um desastre para o calendário e eu acho que foi a melhor competição. Quando a gente... E tudo é tempo também, né, Vanessa? Era uma formação nova, o Wallace tinha pedido dispensa dessa competição, o Alain entrando pela primeira vez, o Leal e o Lucarelli tentando compor um time titular, onde o Lucarelli passaria a ter funções que ele nunca teve, que era de segurar um pouco mais o passe para liberar o Leal. Então tudo é adaptação, não dá para você querer também que um time renda com pouco tempo. E aquela pergunta clássica, Cacá, o Marlon Brando tá perguntando, depois dessa seleção brasileira na Copa, o que você espera dela na Olimpíada? Não é o Marlon Brando o ator. Não é o Marlon Brando o ator. Eu sempre coloco o pé atrás em relação à expectativa um ano depois. A gente comentou isso sobre o masculino e acho que a gente tem que considerar também com o feminino e tem que considerar também com o masculino. Nós estamos muito longe. Não dá para tomar como referência a Copa do Mundo, porque a Itália não foi completa, a Rússia não foi completa, Irã, aos trancos e barrancos, apesar de estar com 10 jogadores que participaram do pré-olímpico, vai ser outra competição. Cacá, e a gente não sabe a real força dessas seleções, porque muitas vieram de campeonatos continentais, um desgaste enorme, já vieram de pré-olímpico, a cabeça já não está assim tão boa, né? Já existe uma pressão enorme, já existiu ali uma pressão enorme, vieram de continentais depois e desembarcaram na Copa do Mundo assim poucos dias depois de disputarem esses continentais. Então a gente não sabe como que essas seleções estavam mentalmente, fisicamente. Eu acho que a gente sabe, né, Vanessa? Porque os técnicos e alguns jogadores não pouparam críticas, né? Abriram realmente a boca, soltaram o verbo para cima da Federação Internacional. Não é humano fazer um calendário como esse que foi feito em 2019. Nós vamos chegar, esse é o problema. Nós vamos chegar às vésperas da Olimpíada, sem dúvida, com seleções perdendo jogadores importantes, porque eles estão emendando campeonato de clubes, campeonato de seleções, vai entrar um pré-olímpico, vai terminar campeonato de clubes, nós vamos entrar na Liga das Nações e já vai ter Olimpíada. É desumano. O nosso repórter, Cacá, o Cidrone Henrique, conversou com o técnico da Austrália e ele reclamou bastante sobre isso, né? Que os jogadores estavam até desmotivados, porque eles vieram de um campeonato continental da Ásia, vieram de um pré-olímpico pesado, e já não tinha mais forças para disputar essa Copa do Mundo. São 11 jogos em 15 dias. O masculino ainda teve menos deslocamento que o feminino, né? As meninas jogaram em 3 cidades diferentes, o masculino jogou em 2, mesmo assim, muito desgastante. Sim, muito desgastante. E o caso do Kurek, né? O Kurek foi para o Japão, jogou algumas partidas e voltou para o clube. A gente até ficou se perguntando cadê o Kurek no jogo contra o Brasil. Exato. Ele já tinha voltado para a Itália para se apresentar ao Monza, porque ele começa agora, nesse final de semana, a disputa do campeonato italiano. Alguma coisa está errada, né, Vanessa? Ele já tinha acordado com o Vital Reinert que ele jogaria a Copa do Mundo desde que ele pudesse se apresentar antes ao Monza. Né? Quando que a gente poderia imaginar isso, um jogador saindo no meio da competição porque vai se apresentar ao clube? A terceira competição mais importante do calendário de seleções no ciclo de 4 anos, ela é usada como preparação para um jogador estar bem no clube. É o fim do toco, né? Seu Ari Graça Júnior, pense, por favor. Vamos torcer, Cacá, para que no próximo ciclo, o ciclo de Paris, a Copa do Mundo volte a ser classificatória olímpica, para voltar a ter esse valor que ela tinha, que ela era considerada até a terceira competição mais importante do calendário, como você citou. Porque se continuar sendo apenas mais uma competição, acho que vai ser ainda mais esvaziada. Só deixa eu corrigir, né? Ari Graça Filho, não Júnior. Cacá, vamos falar então de Brasil, voltar a falar de Brasil. Olha que cena linda! Lucão abraçando o Lucarelli.
É o primeiro grande título do Brasil após a era Bernardinho. É o primeiro grande título e eu acho que esses dois aí reencontraram o melhor jogo, né? O Lucarelli, apesar de não ter aparecido tanto, apesar de não ter feito tantos pontos quanto estava acostumado a fazer em outras seleções, no clube, a nova função, e aí que eu gosto do jogador, né, Vanessa? Porque tem jogador que fala assim, eu não vou fazer, eu vou deixar de fazer pontos, vou deixar de aparecer. O Lucarelli em momento nenhum assumiu essa função, assumiu a transformação, virou um jogador importantíssimo para o que a gente precisava para a equipe, e o Lucão voltou a jogar, né? Voltou a jogar, voltou a bloquear, é o que a gente fala, descanso. O ser humano também é feito de descanso, né? É a lei da contração e do relaxamento. O Lucão teve um período sabático, voltou e está aí jogando bem melhor do que antes. Cacau, John Felipe Cavalheiro está perguntando se já foi divulgada a seleção do campeonato. John, a gente está esperando isso, né, Cacau? A gente até atrasou um pouquinho a entrada aqui, nós tínhamos combinado que seria às 10h30 o início da live, porque a gente estava esperando esta seleção. Eu fiz uma previsão. Vamos falar da sua previsão, Cacau? Será que o Cacau acerta? Na hora que sair, para vocês não falarem assim que eu mas você está falando depois que saiu. Eu acho que o MVP vai ser ou Alain ou Leal. Ontem nós fizemos, Cacá, no nosso Instagram, no @saque.viagem, uma enquete com a galera, quem será o MVP da Copa do Mundo. E olha, o Alan estava ganhando de uma diferença boa para o Leal. A galera também está apostando no Leal. Eu também. Eu acho que um dos dois, mas para mim vai ser o Alan. Porque aí abre a vaga para o oposto do campeonato ser o Nishida, o japonês. E aí fica a seleção, o Sanches, argentino, que está na frente das estatísticas, e o Nishida de oposto. Os ponteiros, Leão e Leal. E os centrais, o Loser da Argentina e o Yakovlev da Rússia, com o líbero Perry da Austrália. Será? Vamos esperar. Acho que sai ainda hoje essa seleção, sai, né? Logo mais. Quem sabe se a gente estiver ainda no ar, a gente passa para vocês. O Márcio Cacá está perguntando sobre os grupos das Olimpíadas. Márcio, a gente vai falar melhor sobre os grupos na próxima edição do Mais Vôlei, por favor, na próxima semana. Aí o Cacá vai destrinchar. A gente espera que sim, né? Porque a Federação Internacional vai soltar o ranking. Se eles não soltarem, a gente faz um cálculo aproximado de acordo com as colocações e dá a previsão, sim, para o masculino também, como a gente fez no feminino, né, Vanessa? Aliás, até avisando vocês aqui, na próxima edição, na semana que vem, a gente vai fazer novamente na terça, porque na segunda tem o lançamento, né, Cacá, da Superliga, a festa de lançamento da Superliga aqui em São Paulo. E aí já vai ter, os jogadores da seleção já vão estar de volta, já vão estar lá também as jogadoras que compõem a Superliga Feminina, então a gente vai fazer a próxima edição na terça e falando sobre essa festa da Superliga. O Cacá vai trazer aqui vai fazer uma análise dos times, né, Cacá? Como que a gente vai ter essa temporada aqui no Brasil. Vamos continuar então falando de Brasil, Cacá. Você falou de Lucarelli, que exerceu uma função diferente na seleção, né? Ele foi menos atacante, ele compôs mais o fundo de quadra, se preocupou mais com o passe, foi um jogador mais tático. E Thales também muito bem posicionado nas estatísticas de defesa e de passe. Exatamente. Thales segundo em defesa e quarto na recepção. E terceiro na recepção, né? E um ponto a favor do Thales nessa briga dos líberos, como acontece também no feminino, é que ele não foi substituído, né? Ele vinha sendo... o Mike entrava para defender, o Thales para receber, e o que a gente viu foi a manutenção do Thales em todos os momentos do jogo. Cacá, o Bruno Ramos está perguntando por que o Sanches da Argentina e não o Bruninho como o melhor levantador. Por causa da estatística, simplesmente, né? O Sanches está muito à frente dos outros na estatística e a Federação Internacional acaba considerando bastante isso. Não que seja a minha opinião. Engraçado que o Sanches é um levantador super baixo, ali na casa de 1,75 m, por ali, né, Cacá? E mesmo assim, liderando as estatísticas, ele já vem de prêmios individuais nas categorias de base. Se bem que a estatística do levantamento
né, que a Federação Internacional vem utilizando, não serve de parâmetro para você falar quem é melhor. Porque como que funciona a estatística do levantamento, Vanessa? Pega-se o total de número de levantamentos, né, e divide-se pelo número de levantamentos que resultaram em ponto. E divide-se esse número pelo número de sets jogados. E aí você tem o número de levantamentos considerados bons, né? Não bons em termos absolutos, mas aquele que o atacante derrubou, por 7. E é por isso que o Sanches está na frente. Então, se um levantador tem uma linha de passe ruim ou atacantes que não derrubam bola, ele também é penalizado. Sim, exatamente. O justo é que é uma estatística muito subjetiva. Sim, é uma estatística. Mas eu acho que o mais justo seria se o levantamento, se ele recebeu passe C, o que ele fez com o passe C. Sim, quantas vezes ele deixou o bloqueador com bloqueio simples, com bloqueio quebrado, sem bloqueio. Aí é uma análise muito mais apurada do que essa que a federação faz. Agora, comecei a falar, Vanessa, eu gostaria só de completar. A gente está falando dos destaques individuais e o nosso amigo internauta aqui citou o Bruno. E eu percebi que no último programa nosso, muita gente criticou quando eu elogiei o Bruno, falando que as bolas do Bruno estão ruins, que não chegam boas. Eu acho que o Bruno se caracteriza pela inteligência. E hoje em dia, o voleibol é tão rápido que não é nem mais tanto a qualidade do levantamento, mas sim a possibilidade do atacante rodar. Então as bolas às vezes chegam um pouco mais curtas, um pouco mais longas, espremidas, mas é a melhor opção tática. Eu acho que é aí que o Bruno se supera, né? Porque ele deixa os jogadores em condições de decidir. É lógico que às vezes ele erra, às vezes fica ruim, sim, mas na maioria das vezes ele é o cérebro. Ele sabe o que ele está fazendo. E na velocidade que o jogo é jogado hoje em dia, essa bola não vai chegar ótima. Ela vai chegar razoável para se decidir. Chegou razoável para decidir, o levantador fez o papel dele. Ontem, durante a transmissão de Brasil e Japão no Sport TV, o Marco Freitas comentou que para ele o Bruno foi o melhor levantador do campeonato. Sim, eu também acho. Você colocaria então o Bruno e não o Matias Sanches? Não, na seleção. Sim, na seleção. Não olhando estatística. Não olhando estatística, o Bruno é o melhor levantador. Já o Jucinei Duarte comentou do levantador americano, Christensen, que é o melhor levantador. Eu acho o Christensen tecnicamente melhor que o Bruno, né? Mas ele não fez uma boa Copa do Mundo. O Christensen, ele tem uma qualidade do levantamento melhor que a do Bruno. Tem a inteligência tão grande quanto a do Bruno. Mas esse torneio ele não foi tão bem, não. Na verdade, acho que ninguém nos Estados Unidos fez uma grande competição, né, Cacá? Os Estados Unidos ficaram em terceiro lugar com a medalha de bronze, mas foi uma seleção que ficou devendo um pouco. Sim, principalmente o jogo contra o Brasil. A estreia, 3-2, foi o que custou o terceiro lugar. E o jogo contra o Brasil também deixa uma imagem ruim ali, também, né? Você comentou do terceiro set, o Lucarelli ficou não sei quantas passagens ali no saque e os Estados Unidos não conseguiam rodar. Né, Eu, entre aspas, fiquei até com um pouco de dó do Matt Anderson, porque ele estava sendo tão caçado no terceiro set, e um semblante de, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É verdade. Deveria ter ficado em casa. A fisionomia dos norte-americanos acho que marcou bem o jogo, né, Vanessa? Foi um jogo totalmente sem reação deles. Sem reação. Eu vou até vou voltar aqui a foto em relação ao Flávio. Acho que ele ganhou de vez essa terceira posição de central. E terminou o campeonato como titular, né, no lugar do Maurício. Eu acho que isso foi... O Flávio já vinha fazendo uma boa temporada e esse fato de voltar ao time titular dá bastante força para ele aí na briga por uma vaga para Tóquio. O Dinho Black comentou que já saiu a seleção do campeonato. Então a gente pediu aqui para ser avisado no WhatsApp, por favor nos avisem. A gente não vai ter condições agora de buscar essa informação. Então vamos falar também dele, o homem do jogo. Será que ele foi MVP? O homem da competição, o homem da Copa do Mundo? Curioso, vamos fazer assim, aqui ao vivo a gente faz no improviso. Vai falando do Alan que eu vou procurar a seleção do campeonato. Perfeito. Não, e tem muito para falar do Alan, né, Vanessa? O Alan é um jogador que começou a ter oportunidade na seleção praticamente na última temporada, ganhou espaço,
Com o pedido de dispensa do Wallace, se tornou titular, mas a gente já vinha falando que o Alan estava melhor que o Wallace, né, e que merecia uma chance. E quando a chance apareceu, o Alan mostrou para o mundo que tô aqui, né? Para me tirar agora vai precisar jogar muito. E o Alan, sabe um negócio que eu gosto bastante? Ele está sempre sorrindo. Você reparou? Ele tá sempre tranquilo, Sempre né? Parece que nada abala o Alan. Mas faz parte da maturidade, isso o Alan deve saber e vai ter que cuidar. Nos momentos decisivos, o Alan mostrou uma certa ansiedade. Você fala em quais jogos, Kaká? Contra a Polônia, principalmente, e no jogo contra o Japão. Foram momentos de definição. Contra a Polônia ficou muito claro. Quando o Brasil começou a se aproximar da possibilidade de vencer a Polônia, o Alan teve uma queda de rendimento. Quando o Brasil começou a chegar perto do título da Copa do Mundo jogando contra o Japão, o Alan começou a decair no rendimento. E não é essa história, que fique bem claro, atenção para tudo, vou repetir, que fique bem claro. Não estou falando que o Alan amarelou. O Alan apenas teve um momento de ansiedade maior do que o normal. E isso faz parte do processo de maturidade, né? Então, o Alan mostrou para todo mundo que ele pode ser titular da seleção brasileira. E que com o tempo ele vai controlando esses processos de maturidade que todo mundo passa. Kaká, aqui no Twitter da Confederação Brasileira de Vôlei, no site da Federação Internacional ainda não está atualizado com a seleção do campeonato, e no Twitter a CBV colocou apenas Lucão como melhor central da Copa do Mundo e Thales melhor líbero da Copa do Mundo. Que senhor prêmio para o Thales, Olha que aí, é tão contestado, né, sim, por conta dessa herança que ele herdou. Herança que herdou não dá, mas enfim, deu para entender a posição do Serginho. Sim, é um ótimo prêmio, significativo. E que também não está relacionado às estatísticas apenas, né? Porque pela estatística poderia ser o Perry da Austrália. Isso, o Perry estava em primeiro na defesa e segundo na recepção. E o bloqueio, o Lucão é o quarto. E... Neste caso, você acha que pesa o resultado da seleção? Para a escolha sem dúvida. Escolha do Thales e do Sim, Lucão na seleção sem do dúvida. campeonato? Estamos ainda sem a informação dos outros jogadores. Federação Internacional, atualiza para nós. Então, você falou do Alan, um jogo que me deixou bastante impressionada dele foi os 4 primeiros sets contra a Polônia. Como o índice dele de aproveitamento foi altíssimo. Tudo, e mantendo, né, Mantendo, Vanessa? assim, no Todos os tie-break o sets. Leal cresceu, né? Assumiu Isso. essa posição de bola de segurança da seleção. Mas o Alan, ele foi muito regular, assim, durante o jogo contra a Polônia, que era um jogo decisivo, tinha um fator de tensão maior. Como que fica o Wallace, que estava assistindo essa competição de casa, com a família, esperando a filha que vai chegar? Como que fica o Wallace nessa situação? Eu acho que muito motivado, né? Porque a gente conhece o Wallace e ele deve ter falado assim, ô moleque, vai me fazer treinar mais ainda, né? E o Alan, ele conseguiu uma proeza, né, Kaká? Ele fez a gente esquecer do Wallace, porque se ele não tivesse indo bem, a gente estaria aqui lamentando, né, porque a ausência do Wallace. E é sempre bom poder contar com 2 nomes desse nível, né? E eu fiz uma comparação aqui do saque brasileiro, né? E o desempenho do Alan, o Alan conseguiu 10% de aces e 22% de erros. É um número expressivo. Lembrando que o melhor saque da competição foi o Nishida, o japonês, o canhotinho. Podemos falar de Nanico, né? 1,86 para o vôlei atual. Se ser oposto tem que ser muito bom, né, Vanessa? E um oposto canhoto, que é sempre bonito ver canhoto jogar, né? Bonito. É diferente. Para o levantador é muito difícil jogar com canhoto? Não, é ótimo, principalmente quando ele está aqui na saída de rede. Porque a bola fica mais curta. Isso, difícil é quando ele está lá na entrada. E o Nishida foi o melhor sacador da Copa do Mundo. Ele fez 17% dos saques dele foram ace. Kaká, só te cortando rapidinho, o Francisco José Freitas trouxe aqui a seleção do campeonato. Melhores ponteiros, Leon, Polônia, Ishikawa, Japão.
Melhores centrais, Lucão e Holt, Estados Unidos. Melhor oposto, Nishida, como você tinha previsto. O Christensen ganhou de melhor levantador. O oposto, Nishida. Thales. MVP, Alan. Vamos aguardar. MVP Alan. Foi mais ou menos a lista que você previu. Alguns sim. Alguns. Só que eu me baseei na estatística. Alguns jogadores baseados na estatística, outros mas, em resultado mesmo. Um belo começo para o Alan nessa seleção adulta, ganhou MVP numa Copa do Mundo. Não é qualquer competição. Exatamente. E o Japão representado aí por 2 jogadores. Fazia tempo que o Japão não chegava com alguém prestes a fazer parte da seleção. Olha lá, a Confederação Brasileira já confirmou Alan, melhor jogador, MVP. Alan não vai nem dormir essa noite. Vai passar a viagem de volta acordado. Cacá, desculpa, então você estava falando dos saques. Então, do saque. E o que mais surpreendeu? O rendimento do Lucarelli. Porque, em termos técnicos, o que interessa é que você traga tanto benefício quanto prejuízo, já que você vai arriscar o saque. Então, se você tem números próximos de quantos aces você faz, de quantos erros você comete, é que você está numa proporção satisfatória. E olha os números do Lucarelli. Dos saques dados pelo Lucarelli, 12% ace e 13% de erro. O Alan, você comentou que foram 10% de ace e 22%. Então, a proporção do Lucarelli é muito melhor. Espetacular. O rendimento de saque do Lucarelli é algo perto do ideal. O Lucarelli ele foi o 4º melhor sacador da competição, 0,42 por set de média. Porque não alcançou tantos aces. Mas se você for pegar essa relação de erro e acerto, que eu acho que é o que tem que valer. Por exemplo, você pega o maior pontuador. O maior pontuador tem 190 pontos. E aí o índice de eficiência. Exato, né? E aí ele ganha o maior pontuador da competição. Só que o que ele traz de benefício para o time é quase zero. Né? Quanto ele dá de ponto para o time, ele dá para o adversário. Aí não vale a pena. O Alan ele chegou a liderar a estatística de saque por algumas rodadas da Copa do Mundo, até no nosso último programa. A gente trouxe esse dado que o Alan estava liderando. E acho que seria importante também nessa estatística de saque, não medir só o ace, né, Cacá? Mas, por exemplo, se sai passe C, Sim, passe D. Mas do mesmo jeito do levantamento, você precisaria de uma análise mais apurada. Precisaria de uma equipe gigantesca para fazer toda essa estatística. Então, mas o que pode acontecer que é muito fácil de fazer? Pega o DataVolley que todos utilizam e joga os dados do DataVolley para a estatística oficial. Aí você vai ter o melhor, sem sombra de dúvida. O Ícaro Rafael Cacá está indignado, que ele falou que o Leal foi melhor que o Leão. Injusto. Sim, também acho. Mas era muita coisa querer que eles dessem tantos prêmios para os brasileiros. Acho que tiveram que dividir um pouquinho, né? Tem que ser um pouco político, aí a gente até entende. E o Ishikawa e o Nishida que entraram na seleção do campeonato, o Ishikawa é melhor que o Leal? Né? Vamos... Eles estavam bem posicionados nas estatísticas de pontuação. Sim, mas não tão bem quanto outros. Falando da fera, Leal que acabou com o tie-break contra a Polônia. Exatamente. E aí, Vanessa, eu vou tocar um pouquinho na ferida. Eu quero ver agora o pessoal que estava falando que ele não devia jogar na seleção. Né? Ele encontrou resistência fora da seleção, dentro da seleção, jogadores se pronunciando publicamente contra estrangeiros no time, né? A opinião pública descendo a lenha, não todos, mas alguns. E agora está todo mundo quietinho, né? Todo mundo quietinho. Mas eu acho que a galera, a Maiara Aparecida de Freitas também falou, o Leal melhor que Leão. Mas eu acho que a galera tá quieta, Cacá, desde o pré-olímpico, porque se não fosse aqui o Cubaninho, estaríamos pensando em janeiro no pré-olímpico sul-americano. Nada como o tempo, né? Mas E a gente falava tanto sobre essa questão da linha de passe com Leal, Lucarelli, acho que eles calaram um pouquinho a boca também da galera, Sim. porque a gente não viu a seleção sofrendo tanto no passe nessa Copa do Mundo. O Renan Dalzotto conseguiu ajustar essa deficiência que a seleção apresentou a temporada inteira. Exatamente, eu acho que aí estava o problema, né? Era possível colocar Lucarelli e Leal na mesma equipe jogando,
mas precisava melhorar a qualidade do passe, precisava ajeitar taticamente a recepção, e o Renan e a comissão técnica conseguiram. Né? Eu acho que agora é aprimorar, é saber que os outros times vão se preparar para o Brasil com essa formação e aprimorar cada vez mais. Kaká, a galera aqui tá raivosa, viu? Queria o Leal na seleção. O Leal tem um carinho da torcida brasileira enorme, né? Por tudo que ele fez no Sada Cruzeiro, é um carinho assim bacana. E fez a diferença. Se não fosse o Leal no time do Brasil, eu não sei se a gente seria campeão, não. A gente ganhou um atacante fortíssimo e um sacador que quando vai pro saque se espera sempre um ace. Né? Que ele jogando contra os Estados Unidos. E concordo que o Leal foi melhor que o Leão. Principalmente no jogo contra a Polônia. Brasil e Polônia. O Leão não acertou quase nada. O quinto set ele foi um desastre, né? Mas também não foi só o Leão. A Polônia inteira, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre esse jogo contra a Polônia. A Polônia inteira eu achei que ficou aquém do que poderia apresentar. Aqui o Christensen, então, o melhor levantador. E os Estados Unidos também ficaram devendo, como a gente já iniciou aqui essa conversa. Eu acho que os Estados Unidos demoraram para entrar na competição e isso custou um pouquinho aí do rendimento que podia ter. O Anderson deu uma declaração durante a Copa do Mundo que os Estados Unidos sofreram por conta das lesões. O Taylor Sander, por exemplo, ele não foi para a Copa do Mundo porque acabou de passar por uma cirurgia. E ele falou, e ele continua confiante, mesmo apesar dessas derrotas, né, para a Argentina e Brasil, como a gente comentou, ele continua confiante em relação ao a próxima temporada. A Kaká falou que eles estão pensando no ouro. Sem dúvida, é um dos candidatos. Não dá para a gente descartar Brasil, Estados Unidos, Polônia, Rússia. Todas essas seleções vão chegar num nível impressionante. E pelo que eles apresentaram na Liga das Nações, eu acho que dá para... O Anderson não tem... está coberto de razão, tem que pensar no ouro mesmo, né? Kaká, então, sobre os Estados Unidos... mais alguma consideração a fazer nesse jogo? Foi um jogaço. Kaká, vou até contar um off aqui. Kaká me mandou uma mensagem: nossa, passaram o trator. Acho que depois desse jogo contra os Estados Unidos, o Brasil, a galera começou a confiar mesmo nesse título. Foi. Eram as duas provas de fogo desse campeonato. Era Estados Unidos e Polônia. E contra os Estados Unidos foi um show de bola. E Polônia, olha esse alcance do Lucarelli, a gente até perdeu a bola aqui nessa foto. Foi um jogo que você comentou que não foi tão bonito, também não achei tão bonito, muitos erros de saque. Exato. Mas foi aquele jogo emocionante, né, Kaká? A gente sabia que era o jogo que definia o título. Há 3 rodadas de terminar o campeonato. E um detalhe aqui nessa foto, né? A mãozinha do Drisga já pro defensivo, né? Opa, eu sei que eu não consigo chegar nesse cara. Ele não passou aqui, acho que nem 20 centímetros da rede, né, Kaká? Perguntaram aqui. O Thiago Carvalho comentou assim: o MVP do campeonato não foi o melhor oposto. Algo está errado. Mas isso é normal, né, Kaká? Nem sempre eles premiam o MVP também na categoria de posições. Algumas competições acontecem, outras não. Mas eu sabia que não ia acontecer na Copa do Mundo. Se tinha uma coisa que eu tinha quase certeza, era isso. O Alan MVP para o Nishida ser o melhor oposto. Ainda mais acontecendo no Japão. Tem que prestigiar o jogador da casa. E esse Japão que fez uma campanha impressionante. Fábio, por favor, você pode colocar na tela para nós a tabela de classificação? O Japão ficou em 4º lugar, atrás apenas de Brasil, Polônia e Estados Unidos. Está na tela da galera já, Kaká. Então, eu acho que do mesmo jeito que a gente não pode desmerecer o título do Brasil porque outras seleções vieram mais fracas, a gente também não pode desconsiderar o 4º lugar do Japão. Né? Há muito tempo o Japão não chegava numa colocação tão boa, encontrou algumas facilidades por causa da fragilidade dos competidores, sim, mas é um time que, motivado, confiante com esse resultado, fazendo a Olimpíada no Japão, pode até, quem sabe, surpreender, pegar uma quarta de final ali, o jogo eliminatório para chegar à semifinal contra um time que o jogo case, aí vai ser a chance do Japão. E essa campanha impressionante do Japão, o Japão venceu Itália, Argentina, Austrália, Rússia, Egito, Tunísia, Irã e Canadá. Fechou agora
nessa manhã de terça-feira, uma vitória contra o Canadá, vencer Itália, Argentina e Rússia. Mesmo que essas seleções não estivessem com força máxima, mas elas eram favoritas contra o Japão. Sim. E é interessante também, Vanessa, aquele discurso do exagero, né? Que muita gente adora fazer. Se a Rússia for com o time B, ganha de todo mundo. Não ganha mais. Não ganha mais. Itália também não ganha. Ou você vai com o time A, como foi o Brasil, ou você corre o risco de ficar lá para baixo. E a Itália nem estava assim tão desfalcada. Ok, estava sem Zaitsev, Juan Torena, Gianelli, o Colatti. Mas não era um time assim tão desfalcado como a Rússia. A Rússia não foi com quase ninguém, acho que só o Granquin estava lá na Copa do Mundo. Ficou muito tempo no banco. Ficou muito tempo no banco e também nem é titular hoje da seleção principal, mas a Itália não estava tão desconfigurada e teve um resultado muito ruim. Irã também ficou lá nas últimas posições. Foi a maior decepção. O Irã, 8º lugar, e a Itália, 7º, foram os dois que mais decepcionaram. Além da Austrália, né? A Austrália é um time que não chega. Foi penúltimo lugar, ficou atrás do Egito. O Egito, Kaká, que a gente falou tanto sobre o início do Egito, está invicto, está disputando as primeiras posições com o Brasil. As 2 vitórias que ele teve foi ali. Só ganhou 2 jogos e os 2 primeiros. E ganhou um 7 do Brasil, né? Ganhou hoje um 7 também contra os Estados Unidos. Né? Mas acho que Irã ficou devendo. Itália ficou devendo. Itália, Rússia ficou acho que em 8º. Sexto lugar. Atrás da Argentina. Porque a Argentina também foi com o time B. Né? Ou seja, a Argentina B é melhor que a Rússia B. Mas você acha que essas seleções, quando começam a perder, a não ter mais resultados, ainda mais numa competição de pontos corridos, elas já desistem? Porque não tem mais o que você conseguir, né, Kaká? Aí entra o fator emocional que a gente não, motivacional que a gente não sabe. O cansaço, cada um vive, né? Eles falam muito, você já esteve numa Copa do Mundo sobre essa questão de se jogar todos os dias, quando está de folga tem um deslocamento para outras cidades, e você joga um dia contra uma escola asiática, no outro dia contra uma escola europeia, muda muito assim a questão do adversário. Sim, e é o desgaste da própria competição dentro da temporada, né? Eu acho que a cabeça começa a funcionar assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Semana que vem eu já estou me apresentando para o clube e aí não para mais. É delicado. É complicado. A Maiara Aparecida de Freitas, Kaká, está perguntando o que você achou da participação dos centrais brasileiros. Então, eu gostei muito do Lucão, achei que o Lucão voltou à melhor forma. O Maurício e o Flávio fizeram bons jogos, foi legal ver o Maurício de volta. O Maurício deu uma sumida, deu uma caída e retomou o nível que estava, ainda não do que a gente conhece, do que foi em 2016, mas... E o Flávio, a revelação, né? A revelação para mim foi o Flávio, por toda a temporada que fez e por retomar a condição de titular. Quem ficou um pouco para trás, na minha opinião, foi o Isaac. O Isaac não conseguiu chegar no mesmo nível desses 3 e na briga aí por uma vaga talvez para Tóquio ele tenha perdido alguns pontos na temporada. Mas é curioso, Kaká, porque o Isaac jogou hoje contra a Itália e agora eu não me lembro se foi contra a Tunísia. O Renan Dalzotto usou 2 jogos com o time reserva. E ele foi muito bem nesses 2 jogos. Ele vai muito bem. Só que ele foi como reserva, né? Exato. Ele não foi usado durante, de repente, quando o Maurício não estava tão bem na partida, quem entrou foi o Flávio, não foi o Isaac. Sim, exatamente. E eu vi, curioso, né? Eu não sei se esse vídeo chegou a todo mundo, mas eu recebi um vídeo de um treinamento do Brasil no Japão, em que a comissão técnica ataca para o Isaac defender lá na posição 5 e atacar uma chutada de meio na rede. Né? Então isso é um exercício corretivo. Então provavelmente eles não estão muito satisfeitos com essa movimentação do Isaac e o ataque que sempre foi o ponto forte dele. Mas eu acho que nessa questão da disputa dos centrais está muito fechada, essa disputa está muito fechada entre os 4. Você acha que o Éder, campeão olímpico em 2016, que esteve agora nos Jogos Pan-Americanos de Lima, ainda tem chances? Chances tem, né? Chance tem, é um jogador experiente, é um jogador que, no entanto, não é tão aproveitado. Né? Já não teve outras chances reais com o Renan em competições mais importantes. Então, acho que ele fica um pouco atrás desses 4.
O Andrew Boss está perguntando se você acha que o Lucão, Maurício e o Flávio estão garantidos em Tóquio. Pergunta complicada. Garantido ninguém tá. Nem o Bruninho. Não, ninguém tá. Não sabemos o que vai acontecer até lá. Aqui a gente estava falando então do Japão, belíssima campanha, 4º lugar, atrás somente do Brasil, Polônia e Estados Unidos. Uma campanha que o Japão não tinha desde, sei lá, Cacá, a gente não tem essa informação, mas deve ser desde a década de 70. Sim, exatamente. O Japão que não vencia um set contra o Brasil havia 12 anos. Uma marca. Um time jovem, habilidoso, vai penar muito por causa da estatura, mas é um time que sempre vai dar trabalho. E é uma pena, Vanessa, porque jogar contra essas equipes mais altas, mais fortes, o Japão se desgasta demais. É uma exigência fora do comum. E chega uma hora que não dá mais. Foi o que aconteceu contra o Brasil. Fizeram o segundo set de gala, né? E o terceiro tomaram vareio. Porque é tanto desgaste físico para manter esse nível que o time não suporta. Ali, acho que foi depois do terceiro set que eles meio que desistiram no quarto, né? Eles viram a diferença assim foi absurda. Nem a torcida mais estava animada com aquele jogo. Mas de qualquer forma, belíssima competição do Japão. Acho que foi a grande novidade dessa Copa do Mundo. A gente falou das seleções que decepcionaram, mas a que foi muito além do que se esperava foi o Japão. Exato. E eu quero pegar o Japão como exemplo para falar da defesa do Brasil. A defesa brasileira foi melhor do que todos os adversários. Em todos os jogos a defesa do Brasil foi melhor que o adversário, inclusive contra o Japão. Né? Então tá aí mais um ponto a ser elogiado do Brasil, e quando a gente compara com o Japão, isso ganha ainda mais notabilidade. Porque você defender mais que o Japão numa partida contra eles é porque você está defendendo. É um absurdo. A gente falou aqui já bem mal dessa Copa do Mundo, criticamos, elogiamos. Agora a Federação Internacional terminar um campeonato numa terça-feira não dá, né, Cacá? Desprestigiou completamente a própria competição que ela organizou. Então, o que mostra que não tem data. Né? Se tivesse data, se tivesse espaço, agora tudo atropelado resulta nisso. O mundo inteiro na terça-feira, um programa ao vivo que é de segunda, precisando ir para terça porque a Copa do Mundo um dia premium do esporte, que é o final de semana, não, a competição acabou numa terça. Só faltou fazer o feminino e o masculino junto, né? Como eles fazem a Liga das Nações. Mas acabou, graças a Deus. Vamos poder dormir, né, Cacá? Sim.